Olá, seja muito bem-vindo ao Empreendimento de Mulher Top Summit 2015. Eu sou a Bárbara Ranelori e é um prazer muito grande estar aqui conversando e passando um pouco da nossa experiência, de tudo que a gente vivenciou no empreendedorismo como forma de te estimular e de trazer à tona as necessidades que você tem ao empreender e também não só esse passo a passo para montar o seu negócio do zero, mas também todas as questões que nós precisamos desenvolver quando resolvemos empreender nossos sonhos, empreender os nossos talentos e o que nos traz assim mais prazer, de fato. E eu quero começar essa introdução onde eu vou te contar um pouco da minha história e um pouco de como que começou todo esse processo do empreendimento de mulher, que resultou num livro magnífico, onde você tem toda a oportunidade de se desenvolver como pessoa e também de empreender o seu sonho. A primeira coisa que eu queria te perguntar, o que hoje representa um obstáculo para você empreender? Qual que é a sua maior dificuldade? Seja em ferramentas, seja no passo a passo, seja relacionado aos seus ganhos, seja relacionado a ter um investimento para poder empreender. O que hoje para você representa um obstáculo, um empecilho para você empreender? De posse dessas respostas, você vai ter de posse dessas perguntas, na verdade, você vai ter muitas respostas durante todo esse evento. Mas hoje eu quero te contar um pouco da minha história, porque realmente empreender e ter sucesso nos meus empreendimentos hoje, no ano de 2015, muitas pessoas olham e falam, nossa, que sorte que essa pessoa teve. E na verdade, não é sorte. Eu estava preparada no momento certo e ainda assim estou me preparando todos os dias, porque cada degrau que você vai subir no seu empreendimento, alguns milhares de reais a mais que você ganha em cada empreendimento, depende também de um desenvolvimento pessoal, de um desenvolvimento de mentalidade muito grande. E eu vou te contar um pouco de como que foi a minha história até chegar aqui. Na verdade, eu já era empreendedora sem nem saber que era empreendedora desde 7 anos de idade, quando eu comecei ainda morando em outro lugar, ainda como criança. Eu resolvi que eu precisava ter o meu próprio dinheiro. Então, eu dava aulas particulares de matemática e para uma menininha que morava em frente à minha casa, e a partir disso foram surgindo outras crianças que eu dava aula e fazia esse acompanhamento escolar, e eu tinha só 7 anos de idade. E engraçado que era justamente na matéria que quase me fez ser retirada de uma escola, e na verdade uma matéria que me garantiu o primeiro lugar na Universidade Federal de Minas Gerais. Engraçado, né, quando você vai vendo essas possibilidades e esses processos que você passa aí no decorrer da sua vida. Depois de todo esse momento, com 7 anos de idade, eu, aos 12 anos, fui para uma escola de classe média, e eu, negra, né, da periferia, e assim, eu tinha tudo realmente para, como se diz, né, para não dar certo. Negra, pobre e gorda. Então, assim, eu não realmente, uma parte grande da sociedade eu tive que batalhar aí o meu espaço. E eu só estou te contando isso porque pode ser que essa chave ainda não virou para você e seja importante você ver todo esse processo que uma pessoa passa até o empreendimento dela dar certo e até ela se reconhecer como uma autoridade no mercado. E quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu fui para o colégio militar. E eu fui nesse colégio através de bolsa, porque o meu pai era militar, falecido, eu perdi meu pai, eu ia fazer 7 anos de idade. E pelo fato dele ser militar, eu tinha direito a uma bolsa. E esse foi um dos momentos, assim, de grandes insights e grandes descobertas a respeito de mim, porque até então eu não sabia que existia distinção de cores. Eu não sabia que as pessoas faziam distinção, né, de raça, preto, branco. Para mim isso foi uma grande novidade no colégio militar, porque em determinado momento a gente estava reunido no auditório do colégio para algum evento, não lembro que evento que era, e um aluno sentou do meu lado e saiu falando alto, eu vou sair daqui porque preto fede.
E aquilo ficou latente na minha cabeça. Eu não entendia o preto fede. E ao mesmo tempo, depois eu precisei ressignificar essa história. E ressignifiquei essa história porque, na verdade, uma pessoa ela fala muito do que ela está sentindo e muito do que ela reflete. Então eu sei que eu não fedia, mas a alma daquela pessoa fedia. E eu aprendi a, nesse processo também, liberar perdão para que eu pudesse crescer e alavancar meus negócios. E nessa escola foi um dos momentos que eu vivi que eu mais me sentia inferior, porque era uma escola de classe média, as pessoas que estavam nessa escola tinham muito mais condições de vida do que eu. E eu tinha que acordar, como eu morava na periferia, na zona norte da cidade, eu tinha que acordar 4h30 da manhã para poder chegar na escola. E o dinheiro que eu tinha, claro, era o dinheiro de passagem, então dava o horário da merenda. Sim, era um momento também que eu me sentia bem inferiorizada, porque eu não tinha nem como comprar uma merenda e quando eu pedia de algum colega eu sempre ganhava uma negativa. Então foram momentos assim que foram me impulsionando a querer sempre mais, a querer me destacar de alguma forma. E eu me destacava nesse colégio, eu me destacava nos esportes, comicamente, né? Uma gordinha nos esportes, e eu ganhava as corridas de 100 metros rasos no atletismo. Jogava pelo time do colégio também, a gente chegou a ir para Brasília jogando handebol e futebol de salão, só que eu era boa mesmo no handebol, então numa das partidas aí de futebol eu fui expulsa porque eu peguei na bola 2 vezes. Então, e nesse processo, e depois dessa escola, eu fui convidada a me retirar dessa escola, porque eu fui reprovada 2 vezes em matemática. Engraçado que foi a matéria que depois me garantiu o primeiro lugar na federal, mas nessa escola eu fui convidada a me retirar, praticamente expulsa, né? E enfim, depois desse processo eu fui para um outro lado, aí já com 15 para 16 anos eu me descobri como cantora, sou cantora até hoje, descobri esse talento quando eu frequentava uma igreja e eu descobri que eu cantava e isso foi realmente algo muito significativo na minha vida, porque é onde também eu me encontro, onde eu dou um pouco da minha energia e recebo muito em troca. Então a arte ela tem esse poder, né? A gente se doa e a gente recebe. E durante um tempo, nos meus estudos, já aí com 18 para 19 anos, eu estudei numa escola, graças ao meu irmão, porque ele trabalhava nessa escola como hold, né? Era aquele cara que carregava os instrumentos. E aí, graças a esse trabalho, ele tinha uma bolsa. Então, ele me chamou para poder estudar nessa escola, porque eu não tinha condições de pagar. E com 6 meses estudando nessa escola, mas assim, eu sabia exatamente que era o que eu queria mesmo, que era a música. Durante 6 meses estudando muito, eu acabei me destacando nessa escola onde eles me convidaram para poder dar uma aula de plástica em conjunto, então eu já virei professora dessa escola e aí eu já tinha minha própria bolsa aí para estudar música. Com 6 meses estudando, foi essa reviravolta muito importante e significativa na minha vida. E foram sim, durante 6 anos, trabalhando muito de música, mas ainda assim aquele preconceito, né? De artista, de pessoas que falam, tá, mas depois que acabava um show, a pessoa falava, mas o que você faz da vida mesmo? Tipo assim, a pessoa tinha acabado de me ver cantar e me perguntava o que eu fazia da vida, né? Como se cantar não fosse uma profissão. E infelizmente isso ainda acontece em muitos lugares, isso é bem recorrente no Brasil, mas eu vejo hoje, eu ressignifico parte dessa história, entendendo que os cantores e os artistas, eles precisam se ver como empreendedores da sua carreira. Eles precisam encarar a música, que é a arte, que é o dom, que é aquilo que toca as pessoas, eles precisam encarar como um empreendimento. Então isso é um processo importante que eu também trabalho nas carreiras artísticas, nas pessoas que procuram Viva de Música, que é a minha primeira empresa de sucesso aí no universo online. Então, quando elas me procuram, realmente procuro desenvolver esse mindset, que é um dos processos mais importantes, aí sim, para que você dê certo na arte, dê certo e faça sua música e valer a pena para você, para a pessoa, né? E durante esse tempo,
que foi assim extremamente importante para mim. Eu entendi também que eu estava sobrevivendo de música. Eu não tinha realmente aprendido a viver de música. No ano de 2007, eu passei o ano inteiro viajando, Minas Gerais inteiro, com o Saulo Laranjeiro, do SBT, que tem o programa Arrumação. E eu viajava como uma banda oficial, aí com ele. E ainda assim eu via que aquilo não era o suficiente, eu não ganhava o suficiente para me viver dignamente de música. Não era aquilo que eu esperava, mas eu também não estava empreendendo a minha música. Então tem dois fatores importantes aí de se entender e eu vou chegar lá na frente para poder te explicar como que é esse processo. E foi quando em 2008 eu ainda fazia alguns shows, mas eu comecei a dar aula numa escola, uma aula de canto, e eu resolvi que eu ia fazer vestibular no final do ano. E eu só podia fazer vestibular se eu passasse na Universidade Federal, que era uma universidade pública ou uma universidade estadual, porque eu não tinha condições de bancar os meus estudos e não tinha como pedir isso para minha mãe, a gente não teria condições aí de bancar os estudos. Então eu passei o ano de 2008 até julho de 2008, eu dava aula de 7 às 17 e às 17 eu ia para o cursinho pré-vestibular. E nesse período, durante 6 meses aí, do início do ano até o meio do ano, até julho, eu passei um ano inteiro juntando toda a grana que eu precisava aí desse trabalho para que eu pudesse, nos últimos 6 meses, ficar único exclusivamente por conta do vestibular. E foi o que eu fiz. Eu juntei toda a grana que eu precisava para poder pagar o cursinho de uma vez só. Então eu saí desse trabalho, desse emprego, em julho, paguei o cursinho inteiro, fiquei com o dinheiro da passagem e eu ia de manhãzinha pro cursinho, levava marmita, levava os lanches, porque também não tinha grana para poder comprar lá, e para mim poder fazer o cursinho e passar. E não deu outra, né? Na verdade, passei em primeiro lugar na Universidade Federal para o meu curso e também passei na UENG, que é na Universidade Estadual, para o curso de Design de Ambiente, e fiquei 6 meses de 2009 cursando as 2 universidades. E para poder bancar isso, eu ainda tinha uma bolsa de estudos que eu precisava trabalhar na parte da tarde. Então, de manhã eu estava na UENG, à tarde eu estava na bolsa de estudo e à noite eu estava na Federal. E como se não bastasse, né, todas essas conquistas que foram extremamente significativas para mim, ainda assim você vê resquícios aí de preconceitos e de pessoas que duvidam da sua capacidade, e eu tô te contando isso para você, talvez você se identifique com essa história e talvez você precisa ressignificar vários momentos da sua vida onde você vai entender que você precisa de fato desenvolver esse mindset empreendedor e ressignificar vários pontos, várias crenças aí da sua vida para que você dê certo no seu empreendimento. E depois, em 2009, né, no início de 2009, como eu tinha passado em primeiro lugar, aí lá vem mais um desses resquícios de preconceito, um cara que falou que nesse ano de 2009 foi o ano que foi implementado aqueles 15% de cotas, né, aquele percentual a mais na nota para as pessoas que tinham vindo de escola pública, né, e que se autodeclarassem negros. Então, nesse período, assim, eu nunca vi tanto branco se autodeclarar negro para poder ganhar 15% ou 10% aí, né, de autodeclaração. Mas eu não quero entrar nesses detalhes, porque isso aí não vem ao caso agora. Mas uma coisa que foi, assim, um pouco chocante para mim foi um cara que falou: não, eu queria ver você ter passado se você não tivesse os 15%. Aquilo eu respirei fundo e, tipo, só falei com ele que ele deveria ter feito pelo menos os cálculos antes de falar alguma coisa comigo, porque, de qualquer forma, com 15% ou sem 15% eu estaria no mesmo lugar. Então você vê que várias questões no decorrer da sua carreira, no decorrer da sua vida, que é a hora que você decide o que você quer, com certeza vai aparecer várias coisas que vão querer te impedir de chegar aonde você quer. E é isso que eu quero trazer para você. O que te impede de empreender? Outra coisa que foi marcante nesse processo, durante a faculdade, eu fui me desligando da música, me desligando no sentido de que eu não tinha aquele tempo que eu tinha antes para fazer show, e ao mesmo tempo meu coração pulsava a música.
E no final de 2012, no final de 2011, eu engravidei dos meus filhotes, do Caio e do Ravi. E foi um outro momento, assim, extremamente significante na minha vida, onde, assim, eu tinha os planos de fazer 6 meses em outro estado. Eu estava indo para Natal. E, na verdade, eu tive que guardar esses planos, porque eu não tinha, né, como que eu ia viajar com uma gravidez gemelar, ficar longe da família durante todo esse tempo. E, na verdade, eu precisei também, né, trabalhar todas essas questões aí na minha mente para mim poder ver que era realmente um outro momento que eu estava vivendo. E nesse momento eu ainda não tinha decidido empreender. Eu vim decidir empreender em 2013. Mas em 2012, quando os meninos nasceram de um parto natural, assim, fabuloso, maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade de ficar com o Caio 12 dias. 12 dias eu vivi com o Caio, com o Ravi. O Caio teve um problema no nascimento. E depois de 12 dias eu vi o meu filho respirando a última vez nos meus braços. E naquele momento eu sabia que estava nascendo uma mulher diferente. Quando eu parei os dois, eu sabia que muita coisa já tinha mudado, e quando o Caio veio, me presenteou com a vinda dele, me escolheu para ser a mãe dele, me entregou o Ravi, e se foi com 12 dias, eu sabia que muita coisa tinha mudado. E a partir daquilo ali eu comecei a ver de fato a vida com outros olhos, eu vi o mundo com outros olhos, novas perspectivas se abriram, porque realmente algo diferente tinha acontecido. Alguém tinha me escolhido de uma forma muito pura, muito linda, para que pudesse estar comigo aí quase um ano, contando a gestação, e ele ficou 12 dias comigo e me ensinou o que era o verdadeiro amor, e me deixou hoje o meu maior amor, minha maior razão de viver, que é o Ravi. E durante esse tempo, depois desse tempo, eu demorei um pouco a processar, né? Imagino você ter um filho e se despedir dele com 12 dias, mas isso tudo me fez refletir sobre o poder da vida, sobre o poder da minha missão e tudo que eu tinha que entregar. Eu tinha muita coisa para poder entregar. Eu precisava me doar ainda mais. E no final de 2013, eu realmente já estava com uma nova perspectiva de que eu precisava ajudar as pessoas com a minha história, eu precisava ajudar as pessoas a ter novos insights, a ter novas perspectivas de vida. E eu comecei a empreender em 2013 no universo digital, ainda como afiliada. E foi depois que meu marido tinha ido, né, para a fórmula de lançamento do Érico Rocha, você vai ouvir falar dele. E foi depois também que eu li o livro tem um plano B, se eu não me engano, Como Ter um Plano B, do Conrado Adolfo, que também é um cara que você vai ouvir falar aí. Eu duas pessoas bem massas aí do meio digital. E depois disso eu vi realmente um universo de possibilidades se abrindo. Então primeiro eu trabalhei como afiliada, mas eu via, estava dando certo as questões como afiliada, mas estava faltando algo que minha alma clamava, sabe? Então eu precisei, para que minhas empresas, para que as coisas dessem certo, eu precisei resolver várias questões do meu desenvolvimento pessoal. Então, depois de resolvidas essas questões em setembro de 2014, você vê que é um universo curto para você dar certo como empresa, se você resolver as coisas, as questões num tempo e na ordem certa. Então, no final de 2014, eu já estava fazendo o primeiro lançamento, que foi um sucesso, e depois, em abril de 2015, eu já fiz outro lançamento que foi extremamente melhor, e agora em julho eu acabei outro lançamento que foi ainda melhor do que o primeiro, do que o segundo, em termos de alcance, em termos de rentabilidade também. E isso só foi possível desculpa, isso só foi possível porque eu resolvi várias questões que eram essenciais para o meu desenvolvimento e para mim me entender nesse universo digital, que foram questões do meu desenvolvimento pessoal.
E ainda em março, quando eu estava fazendo o segundo lançamento do Vivo de Música, era dia, não lembro exatamente o dia, foi no meados de março. Eu estava na Federal, que tem o que a gente chama de Boteco da Bio, onde a gente se reúne com os masterminds aí para trocar várias ideias sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre doutorado, sobre mestrado, sobre outras questões da vida também. É um encontro muito legal, toda quarta-feira a gente está lá. E nessa quarta-feira eu tive um insight de como que foi importante eu trabalhar o desenvolvimento pessoal e como que foi o meu passo a passo para mim poder ter os negócios de sucesso que eu tenho hoje. E tive a ideia aí de fazer um livro coletivo com as mulheres que pudessem cooperar e entregar um pouco da sua expertise para ajudar outras mulheres. E por que é censurado para homens, né? Não é porque os homens não são bem-vindos, né? Não é, de forma alguma, não é isso, porque eles são muito bem-vindos. Mas é porque nós tratamos de questões de desenvolvimento que são muito pessoais das mulheres, assim. Quando eu posso te contar que eu tive o meu grande salto e o meu grande crescimento depois do nascimento dos meus filhos, você pode entender e se localizar nessa história, você que já é mãe, ou você que pretende ser mãe, e ver que isso não é um empecilho para o seu empreendimento. E a gente também aborda várias questões que são essenciais para que você desenvolva o seu negócio. Então, trazendo a realidade, a minha história para a realidade, eu vi que você só consegue de fato empreender o seu talento, empreender o seu dom, empreender o seu sonho, se você conseguir resolver primeiramente as questões pessoais que você precisa resolver. Por mais que você tenha todas as ferramentas, e eu vejo muito isso, as mulheres ficam perdidas, e não só mulheres, mas muitos homens também, as pessoas ficam perdidas com a quantidade de informação, com a quantidade de cursos disponíveis e acham que tem que estar fazendo cada vez mais curso, cada vez mais curso, cada vez mais curso. E quando na verdade são questões pessoais de desenvolvimento que precisam ser tratadas antes de você fazer inclusive investimentos altos em cursos que muitas vezes não vão dar o resultado que você quer, porque questões lá atrás, crenças limitantes lá de trás, precisam ser resolvidas antes de você empreender. Então, a proposta desse livro é que na primeira parte, que vão ser os primeiros 2 dias que você vai assistir a todas essas palestras, elas tratam exclusivamente do seu desenvolvimento. Elas tratam de questões de mindset, de questões essenciais para que você construa o seu alicerce. Questões como maternidade, como controle dos seus pensamentos, como as suas emoções, como crenças limitantes, como que você vai fazer contato com seus medos que estavam lá atrás para que você consiga empreender. Como que você vai se desvencilhar de crenças limitantes, por exemplo, a idade, porque você vai ter uma palestra maravilhosa com a Iluace Carvalho, que deu um salto na carreira dela, e esse salto aconteceu depois de 60 anos de idade. Então, essa primeira parte, que são esses 2 dias, que é hoje, né, dia 3 de agosto, e amanhã, dia 4 de agosto, nós fizemos questão de trabalhar questões, todas as questões que eu também precisei trabalhar para que realmente o meu empreendimento fosse um sucesso. E é por isso que eu te convido a assistir e a sugar todo esse conteúdo dos 2 primeiros dias, porque às vezes você já fez vários cursos, você já tem um negócio, mas ele não consegue deslanchar, porque existem crenças e existem limitações que estão aí na sua cabeça, que elas precisam ser trabalhadas, que você precisa despertar essa necessidade de se trabalhar essas questões para que o seu empreendimento dê certo. Então eu te convido a assistir esses 2 primeiros dias sem falha, assistir todas as palestras para que você entenda de fato aonde que você pode chegar. Nos próximos dias, depois no dia 5, 6, 7 e 8, você vai ter o passo a passo do que você precisa fazer para empreender o seu negócio. E inclusive, uma das palestras que eu gravei, que você vai ter acesso, aí, entendendo um pouco da outra segmentação direcionada, você vai ter acesso ao passo a passo que eu utilizo para lançar qualquer produto em 3 meses, inclusive com a construção da sua autoridade. Então, eu vou fazer esse passo a passo com você. Então, para você absorver o máximo de conteúdo, não deixe de ter o seu caderno e a sua caneta na mão para você anotar tudo
tudo, porque o que nós queremos aqui é te oferecer o máximo de conteúdo, o máximo de conhecimento, tudo que nós passamos para que você de fato tenha um empreendimento de sucesso e seja uma mulher realizada, plena, com poder de fazer as escolhas que você quer e de viver a vida que você quer. Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, que é aí no decorrer de toda essa semana. Se você já quiser ter todo esse conteúdo que nós estamos disponibilizando em vídeo aqui nessa semana, no formato do livro Empreendimento de Mulher Censurado para Homens, única e exclusivamente nessa semana, você vai ter acesso a todo esse conteúdo e nessa semana agora de lançamento, você vai ter acesso a esse conteúdo completo por R$ 57,00. Então, se você quer aí já garantir o seu conteúdo, né, que no preço muito abaixo do que você possa imaginar num livro aí de quase 400 páginas, que tem tudo que você precisa, vai ter um link aqui em cima onde você vai ter acesso aí à finalização da compra, mas não deixe de assistir todas as palestras, que além do conteúdo em vídeo, do conteúdo aí no livro, você vai ter acesso a tudo isso em vídeo. Então, se você quer, né, já adquirir o seu livro, pode clicar no link aqui em cima e eu te vejo de qualquer forma no resto dessa semana. E qualquer dúvida que você tiver, fique à vontade para entrar em contato com a gente no empreendimentodemulher@gmail.com.br. Eu estou assim sempre à disposição. Se você ainda não entrou no nosso grupo fechado lá no Facebook, é o grupo Empreendimento de Mulher, solicita sua entrada, que lá também todos os dias tem dicas quentíssimas aí para o seu empreendimento, e também aproveita para curtir a nossa página lá no Facebook. Então é isso aí, te vejo em breve.